Nessa manhã nós meditaremos no Salmo 70. Gostaria que os irmãos pegassem aí o texto bíblico. Todos nós, irmãos, ou já vivemos situações de urgência, de dificuldades, ou nós sabemos de pessoas próximas a nós, ao nosso redor, que enfrentaram situações assim, onde o tempo de agir e o tempo para se ter uma resposta é muito escasso, é muito breve. Nós convivemos nesse mundo com realidades que exigem da gente situações assim, momentos assim, né? Por exemplo, alguns problemas de saúde, a vida está em perigo, corre perigo. Às vezes chega um diagnóstico inesperado e é preciso agir rapidamente. Descobre-se uma enfermidade, descobre-se uma doença, ou então somos pegos de surpresa num acidente, um envolvimento num acidente, envolvendo alguém próximo, alguém aqui já pode ter participado de uma situação assim. Situações que são críticas, vêm de repente e exigem de nós uma resposta rápida, exigem de nós uma ação imediata. Exige-se um socorro imediato diante de situações assim. Ou talvez situações de crises familiares, que são bem comuns também. Às vezes, conflitos dentro de casa que precisam ser resolvidos, situações que precisam ser organizadas, restabelecidas. Às vezes, um casamento próximo a um divórcio, à beira de um divórcio, uma crise que chega e precisa ser ajustado o mais rápido possível para evitar um dano tão terrível quanto um divórcio. Ou questões financeiras. Às vezes, pressões nas finanças, necessidades básicas, urgentes para a vida. Às vezes, o desemprego chega e começa a faltar as coisas. Às vezes, uma dívida que surge, que se torna ameaçadora. Às vezes, situações de calamidade aparecem e há uma perda total, as pessoas perdem tudo, começa a faltar o básico necessário para a provisão familiar, e aí vem a urgência, aí vem a necessidade urgente de um socorro, de uma resposta, de uma solução. Às vezes, enfrentamos situações de perseguição, trazendo para a nossa realidade, o contexto mais espiritual, perseguições na vida cristã, pessoas que cometem injustiça contra crentes, contra nós, ataques à reputação, à nossa reputação, por causa unicamente da nossa fé. Nosso país, nós não vemos assim uma pressão tão grande nesse sentido, mas nós temos toda quarta-feira aqui orado por um país e nós temos visto a condição da igreja do Senhor nesses países onde a igreja é fortemente perseguida, quanto os crentes ali padecem, precisam de uma resposta rápida, urgente, um socorro imediato, são atacados. Ou tentações mesmo. Às vezes tentações aparecem para nos destruir, para atacar a nossa vida espiritual, e nós somos ameaçados tão fortemente que, se o Senhor não agisse, não tivermos uma resposta rápida, podemos cair nessas tentações. Às vezes, essas urgências, elas aparecem em algumas decisões críticas da nossa vida. Por exemplo, uma mudança de uma cidade para outra, de repente, uma mudança numa carreira profissional, você precisa tomar uma decisão, e é uma mudança crítica, rápida, exige de você uma resposta rápida, uma posição rápida. Isso é muito difícil, queridos, de ser administrado. Às vezes, um tratamento, a decisão entre um tratamento e uma cirurgia. Como é que fica? É uma situação crítica da nossa vida que surge assim e a gente tem que tomar essa decisão. O médico chega e fala, olha, há duas opções, ou a gente segue com um tratamento
com medicamentos, ou a gente parte logo para uma cirurgia para resolver de uma vez por todas, e há riscos dos dois lados, e a gente fica ali meio que encurralado, né, com a situação, e a gente precisa agir, a gente precisa tomar uma decisão crítica, muitas das vezes não sabemos o que fazer. E, gente, diante de situações assim, o que o cristão faz? Diante de todos esses exemplos que eu trouxe aqui para os irmãos, o que nós fazemos? Qual é a postura que um cristão deve tomar? Qual deve ser o posicionamento de um cristão diante de situações que chegam assim, de forma tão inesperadas, tão duras, tão intensas, tão fortes, que necessitam de uma posição, uma postura ou de uma ação rápida, enérgica? Não dá para esperar, não dá para demorar. A gente tem que agir, ou precisamos da ação de outros em nosso favor. Como nós nos posicionamos em situações assim? O que o cristão faz? Bem, o Salmo de número 70, que é o salmo que nós meditaremos brevemente nessa manhã, ele é um salmo que nos marca esta realidade. É um lamento que Davi faz ao Senhor, um lamento individual, que expressa uma urgência de Davi. Isso é visto na forma como Davi se achega a Deus em sua oração aqui, para obter do Senhor uma resposta rápida em meio a pressões que ele está sofrendo, que o texto aqui não menciona. Nós veremos, é um salmo bem breve, rápido, um salmo que ele é composto apenas de 5 versículos, e nós não temos nesse salmo um contexto que possa nos mostrar de uma forma mais ampla o que está acontecendo. Nós percebemos que Davi está aqui sofrendo ataques, inimigos estão querendo a sua vida, a sua cabeça, querem destruí-lo. Ele está sob ataque, ele está sendo envergonhado, ele está sendo perseguido, mas nós não sabemos a natureza desse ataque, a origem disso, porque o Salmo ele expressa esse caráter urgente. O salmista se apresenta diante de Deus de uma forma urgente para suplicar ajuda e auxílio. É um salmo, queridos, quase idêntico ao Salmo 40, que nós já vimos alguns anos atrás, quando nós estudamos aqui a primeira sessão dos Salmos. O Salmo 40, do versículo 13 ao versículo 17, ele tem basicamente as mesmas palavras que nós encontramos aqui neste Salmo 70. Provavelmente, o salmo que nós estamos aqui para ler, o Salmo 70, ele faz uma referência ou uma lembrança ao Salmo de número 40, onde Davi ele está confiante de que Deus lhe daria resposta diante de situações difíceis que ele estava vivendo, e então ele se assenta e aguarda pacientemente pelo livramento do Senhor. E ele, então, apresenta a Deus a sua queixa. De qualquer forma, esse salmo aqui, 70, parece que é uma lembrança, até pelo título do salmo, é um salmo que expressa a recordação de algo, é um salmo para lembrar, ou que deve ser lembrado. Parece que Davi aqui está não copiando, repetindo as mesmas palavras do Salmo 40. O que nos dá a impressão aqui é que Davi está relembrando os acontecimentos do passado, à luz do que ele está enfrentando hoje, e de cabeça ele está reescrevendo essa seção do Salmo 40 e apresentando diante de Deus a sua oração. Curioso que essas palavras, como eu já mencionei, do Salmo 70 estarem não apenas ali nos versos de 13 a 17, com algumas diferenças pequenas aí de palavras, mas ele também, palavras semelhantes desse salmo, elas aparecem no Salmo 35, um pouco mais atrás ainda.
os versos 4, 21, versos 26 e 27 do Salmo 35, essas mesmas palavras são repetidas por Davi. O título desse salmo, como eu disse para os irmãos, é um salmo para relembrar. Ele pode se referir a duas realidades aqui. Relembrar o que Deus fez no passado pelo seu povo, a forma como Deus livrou o seu servo no passado, e de maneira que a esperança do salmista foi satisfeita e agora, diante de uma nova calamidade, de uma nova urgência, esse salmo serve para nos lembrar como estava o coração do salmista naquela ocasião e como Deus o livrou. Então, essa é uma possibilidade aqui do sentido de salmo para relembrar. É um salmo que Davi escreveu para lembrança. Ou também pode significar que esse salmo foi escrito para que, diante da nova situação que está sendo vivida, possamos saber como confiar em Deus, relembrar esta verdade que Deus é um Deus que salva o seu povo. E, a partir, então, dessas novas lutas que surgem, saber como se deve agir diante de tamanha situação. Esse título ele aparece mais uma única vez no livro dos Salmos, que é no Salmo 38. Os irmãos verão aí que esse salmo também é um salmo com o objetivo de fazer lembrar. Então, a divisão desse salmo nos remete a algumas realidades aqui. Primeiro, nós já vamos ler o salmo, mas eu queria apresentar rapidamente um panorama do salmo. É um salmo pequeno, então é fácil de nós olharmos isso. O salmista, no verso 1, ele vai pedir a Deus que Deus o livre. Nos versos 2 a 3, ele vai suplicar que o Senhor intervenha, envergonhando e fazendo com que os seus inimigos retrocedam e sejam afastados, envergonhados. Em seguida, ele vai, no verso 4, afirmar que aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que são justos, vão se alegrar na salvação dada pelo Senhor. E, por último, no verso 5, ele conclui aqui o salmo repetindo o seu pedido para que Deus o livre. Então, vamos olhar o salmo. Agora, feito esse panorama do Salmo 70, queria convidar os irmãos à leitura, começando aí, então, no verso 1. Diz assim, então, a palavra de Deus. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação digam sempre, Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Queridos, o Salmo, então, nos traz aqui estas divisões. Eu queria olhar, basicamente, para os irmãos, como que o Salmo está dividido aqui. Primeiro, o pedido urgente de socorro do salmista. Nós percebemos no verso 1, queridos, essa urgência da súplica e o tom, até mesmo que de desespero do salmista, em suas palavras iniciais aqui. Quando nós observamos a maneira como o salmista inicia esse salmo, nós percebemos aqui claramente, queridos, que o que está diante dele é uma dificuldade muito grande, é uma situação muito aterradora. Ele está basicamente em desespero. Ele começa o salmo aqui de uma forma bem diferente da primeira aparição dessas palavras no Salmo 40. Porque se os irmãos olharem o Salmo 40, os irmãos, que é um salmo bem conhecido, os irmãos verão que Davi, ele começa o seu salmo com uma palavra aqui de tranquilidade. Ele diz que ele está sentado esperando
silenciosamente e confiantemente pelo Senhor. O Salmo 40 é um salmo que remete a uma espera confiante. É alguém que está diante de um problema, é um problema grave, mas o salmista aqui, ele está esperando, ele está aguardando o livramento do Senhor. De certa forma, ele está seguro e calmo, essa situação o abala, mas nem tanto. E ele está dizendo, eu esperei pacientemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, ele ouviu quando eu clamei por socorro, ele ouviu quando eu chamei pelo seu nome. Mas agora, irmãos, no Salmo 70, parece que o salmista ele está tão abalado pelas circunstâncias que ele não reconta o primeiro verso do Salmo 40. Não dá para esperar. E tudo bem, queridos, há momentos na nossa vida em que nós oramos assim mesmo. Há momentos em que nós estamos tão aflitos por um problema, por uma situação, angustiados por uma circunstância, que nós não sabemos nem como orar diante de Deus. O que o salmista está fazendo aqui é pedir urgência a Deus, dizer, Senhor, rápido, socorra-me urgentemente. A tradução aqui feita pela Almeida, que eu li com os irmãos, ela se inicia com um pedido de por favor, ou o praza-te aqui, como é traduzido, ele é uma espécie de cópia do que a gente vê lá no versículo, nos versículos 13 em diante, do Salmo 40, onde o salmista de fato está dizendo para Deus, Senhor, por favor, ajuda-me. A tradução aqui, ela insere esse pedido, esse tenha prazer em socorrer-me, ou por favor me socorra, mas se nós olharmos o texto aqui original, nós veremos que essa expressão ela não aparece, embora apareça lá no Salmo 40, ela não aparece aqui. Aqui Davi vai direto ao ponto. Aqui Davi, ele inicia a sua oração dizendo, Senhor, rápido, Senhor, socorre-me urgentemente. O que a gente percebe aqui, queridos, é que o salmista está de fato diante de uma situação emergente, uma situação de difícil solução. É aquela oração feita no desespero. Alguém que está diante de uma situação tão difícil, tão calamitosa, que é necessário um clamor urgente a Deus. E isso é típico, queridos, de nós, da nossa parte, ou de qualquer um, quando nós estamos enfrentando situações de desespero e de extrema necessidade. Quando estas coisas nos aparecem e elas afetam tanto a nossa alma, a nossa paz, nós não sabemos nem como orar. Qual é a oração que você faz? Você que já teve experiência assim, eu citei aqui no início, muitas possíveis experiências de desespero e dificuldade que nós enfrentamos. Qual é a oração que nós fazemos quando nós estamos num pronto-socorro, ali na sala de espera, aguardando a notícia ser trazida pelo médico de um filho que está na sala de cirurgia? Qual é a oração que nós fazemos quando nós estamos diante de um acidente grave e o socorrista está levando pessoas conhecidas, próximas a nós, ou até não, até distantes? Qual é a oração que nós fazemos diante de uma situação grave assim? Vou sentar pacientemente e vou aguardar pelo Senhor que vai ouvir o meu... É assim que nós oramos, irmãos? Como é que nós oramos diante de situações desesperadoras? Situações que abalam o nosso emocional completamente. Nós não sabemos nem como orar, não é verdade? Nós falamos para Deus, Senhor, por favor, Senhor, faz alguma coisa, ó Deus, ajuda, misericórdia. Senhor, atenda esse clamor, haja, Senhor, com a tua mão.
Ó Deus, o que eu faço? Senhor, abençoa essa situação, transforma essa situação. Irmãos, nós não paramos para meditar teologicamente até nas expressões que saem das nossas bocas na oração. Nós não paramos para ferir a teologia da nossa oração, inclusive, como nós às vezes fazemos em outros momentos, e isso é saudável fazer. Nós procuramos, em nossas orações cotidianas, ser o mais teológicos possíveis, para não incorrermos num erro na hora de orar, de maneira que a gente tenta construir a nossa oração de forma a exaltar o nome do Senhor e seguir, inclusive, aquele modelo estabelecido pelo Senhor na oração para os discípulos. A gente quer, né, estruturar bem a oração e colocar palavras certas para não errarmos naquilo que estamos colocando diante de Deus, mas numa hora de urgência, mas numa hora de desespero, numa hora de extrema necessidade, como nós oramos, irmãos? Nós simplesmente dizemos, Senhor, tem misericórdia, Senhor, ajuda, ó Deus, faz alguma coisa, Senhor, coloca a tua mão sobre a minha vida, Senhor, usa os médicos, Senhor, faz algo, responda-me. Queridos, é isso que o salmista está querendo nos mostrar aqui, através desse salmo. É isso que o salmista está expressando aqui, quando ele pede no versículo 1, socorro a Deus. Ele clama por urgência, ele apresenta essa súplica de forma urgente, em tom de desespero, dizendo, Senhor, livra-me, apressa-te, Senhor, socorre-me rapidamente. Esta é a colocação que o salmista faz diante da necessidade que ele está enfrentando. Nós veremos nos versos seguintes, nos versos 2 e 3, que ele vai, a partir desse pedido de socorro, esse pedido de ajuda, ele vai expressar aqui o que está acontecendo, basicamente de uma forma até simples para nós. Ele diz, os versos 2 e 3, olhemos aí, sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem bem feito, bem feito. O salmista aqui ele passa a descrever a postura e as ações do homem perverso, invejoso, que está indo contra ele, que está indo contra a sua vida para destruí-lo, para atacá-lo fortemente. E ele sabe que o mal está vindo sobre ele de forma perversa. E ele vai dizer para Deus, Senhor, olha como eles têm agido. Eles têm se levantado contra mim, eles têm agido contra a minha vida para me destruir. Então que eles retrocedam, que eles caiam na própria cova, que eles sejam envergonhados. Eles que dizem bem feito, que expressam a sua inveja. Mais uma vez, nós não sabemos, irmãos, o que está acontecendo aqui de forma mais restrita, mas o que Davi está dizendo é que um grupo está se levantando contra ele para envergonhá-lo, para destruí-lo, para tirar a sua vida. Davi está dizendo, olha, tem um grupo me perseguindo, Senhor, eles parece que estão quase me alcançando, então tenha misericórdia da minha vida. Esses homens que são invejosos, terríveis e cruéis, e a gente percebe isso na expressão que ele usa no versículo 3, ao se referir à fala desses homens diante da situação que Davi está enfrentando. Eles dizem bem feito. A expressão aqui é uma interjeição que aparece no texto, como se dissesse, agora nós conseguimos o que nós queríamos. Agora não há mais saída para ele. Agora não há mais escape para Davi. Conseguimos prevalecer contra ele. Davi está diante de uma situação que, se Deus não agir, ele não terá sucesso. Os inimigos são perversos, os homens são maus, são invejosos, querem o seu mal.
Mas se por um lado Davi ele expressa aqui a condição do seu coração, a condição dos homens perversos e maus, ele vai nos apresentar também a conduta do justo, que é completamente diferente da conduta desses homens maus e perversos mencionados aqui no texto, que só fazem o mal. Qual é a conduta do justo diante do mal, diante do sofrimento próprio e do sofrimento alheio? É totalmente contrária. Davi ele vai dizer o que se passa sobre o justo. Ele diz: folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Ao invés de viver esse desespero, esse aperto, essa angústia, que eles recebam tranquilidade, paz, regozijo. Todos aqueles que buscam o Senhor desfrutem de uma bênção diferente e eles possam ter uma sorte diferente daquela sofrida pelos perversos. Ele diz: e os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado ou Deus seja louvado. Qual é a postura do justo, queridos? É de louvor a Deus. Ele está sob a influência do Senhor, ele está guardado pelo Senhor. A sorte dele é completamente diferente daqueles inimigos perversos, homens maus. Sobre eles vem a bênção de Deus, vem o socorro do Senhor, vem a ajuda do Senhor. E eles podem, ao final de toda essa circunstância difícil que estão passando, louvar a Deus, bendizer a Deus. Davi termina o Salmo na parte final, no verso 5, mais uma vez com uma confissão e uma súplica que remete ao versículo 1. Se os irmãos olharem mais uma vez, ele diz: eu sou pobre e necessitado. E aqui nós não estamos falando de uma pobreza material, porque Davi era rei, não lhe faltava nada, mas é a sua condição de enfrentar aquela situação. É um homem que é incapaz de lidar com esses problemas que são grandes demais. Ele está buscando em Deus socorro, por isso ele coloca-se diante de Deus como alguém assim, dependente do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou pobre, eu sou necessitado. E mais uma vez, ele remete ao verso 1 e diz: ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. E ele encerra dizendo: Senhor, não te detenhas. Irmãos, vocês percebem aqui a gravidade da situação? Os irmãos percebem aqui a luta que este homem está enfrentando, as batalhas internas que Davi está enfrentando, o desespero da sua alma em colocar diante de Deus: Senhor, ajuda-me, socorra-me diante dos problemas que eu tenho enfrentado, ajuda-me diante desta necessidade. Irmãos, o que o Salmo nos ensina aqui ao nos apresentar essas poucas palavras do salmista? Eu separei aqui 4 pontos rapidamente para nós meditarmos e guardarmos em nossos corações a respeito dessa palavra. O que o Salmo nos ensina? Em momentos de dificuldade, há quatro atitudes que nós precisamos conservar aqui dentro de nós e nos posicionarmos. Primeiro, nós devemos buscar a Deus o mais rápido possível, com urgência. O texto nos apresenta uma urgência. O salmista pede a Deus que Deus haja com urgência, com rapidez, que o socorro venha rápido, mas é ele quem está também diante do Senhor, indo urgentemente fazer a sua súplica. E uma coisa que a gente aprende aqui, tanto no verso 1 quanto no verso 5, é que nós precisamos nos apresentar urgentemente diante de Deus quando problemas vierem sobre a nossa vida, se aparecerem diante de nós para nos destruir. Esses versos 1 e o verso 5, eles vão refletir a postura e o clamor imediato que nós devemos ter em tempos de necessidade, em tempos de urgência, de lutas que enfrentamos. Segundo ponto que nós precisamos considerar aqui é que nós devemos, diante das dificuldades enfrentadas e situações assim, confiar na justiça de Deus. E isto é visto, queridos, no ato de relembrar os feitos e os cuidados de Deus. O Salmo é um salmo para relembrar o que Deus já fez, relembrar o cuidado de Deus para com o seu povo. Isso fala de confiança. Isso fala de confiarmos em Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida, ter a certeza que Deus age contra os inimigos do seu povo e que Deus cuida do seu povo, que Deus cuida de nós diante das lutas que enfrentamos. Uma terceira consideração que nós precisamos aqui mencionar como ensinamento desse salmo,
nos momentos de dificuldade é que nós devemos também, diante da resposta de Deus, nos alegrarmos na salvação do Senhor. É isso que o verso 4 faz. O verso 4 aqui, ele nos encoraja à celebração, ele nos encoraja à adoração em meio às tribulações. Embora o salmista estivesse enfrentando aqui momentos de tanta tribulação, de tanto desespero, ainda assim, ele encoraja os justos, ele encoraja os seus ouvintes, os leitores desse salmo, aqueles que proclamam o salmo, a confiarem em Deus, celebrarem ao Senhor, louvarem a Deus. E por último, o Salmo nos ensina a depender totalmente do socorro de Deus, a dependermos completamente do Senhor para nos socorrer. Isso mostra, queridos, humildade. A humildade em reconhecer que somente Deus pode agir em nosso favor, somente Deus pode nos libertar. Como eu disse para os irmãos, Davi era rei, gente. Um rei pode tudo, ele é o soberano. Mas aqui Davi ele se coloca como um servo humilde, como uma pessoa totalmente necessitada, desesperada e que depende completamente do socorro de Deus. Então que nós, irmãos, possamos, diante das adversidades da nossa vida, diante dos momentos difíceis também enfrentados, confiar no Senhor, depender totalmente do socorro de Deus. Assim, queridos, esses 4 ensinamentos, ou essas 4 lições extraídas aqui do Salmo 70, devem ser considerados e relembrados por nós em face das lutas, problemas enfrentados, problemas de toda sorte, enfrentados por nós ao longo da nossa caminhada. Que possamos olhar para o Salmo 70 e olharmos também para os momentos difíceis da nossa vida e, como Davi, orarmos, mesmo que de uma forma tão urgente e necessitada, colocarmos diante do Senhor a nossa confiança nele. Senhor, faz algo, venha ao meu encontro, socorre-me, ajuda-me, eu confio em Ti. Diante dessa luta, não sou nada. Diante dos meus problemas, não consigo resolver nada. Mas o Senhor é Deus sobre tudo, é Deus sobre todos. É Deus que pode trazer socorro e alívio para a minha vida. Que Deus possa nos abençoar nessa reflexão e que Deus possa nos ajudar nos momentos de dificuldade, lutas que passarmos ou estejamos passando, né? Ore a Deus, coloque diante de Deus sua vida, que o Senhor se apiede de nós e responda a nossa oração, a sua oração, por meio de Cristo Jesus. Vamos agradecer a Deus.